Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação, Elton Oliveira. Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. A gente está gravando aqui numa tarde maravilhosa aqui diretamente do estúdio aqui da Rádio Vila FM. Mas hoje a gente vai fazer uma entrevista de forma remota. A gente vai entrevistar uma pessoa que está no Itrairi e a gente vai trazer a história dele aqui. Meu nome é Elton Oliveira, esse é o podcast Heróis Anônimos. Eu sou o criador e apresentador desse podcast. Hoje a gente vai trazer o quinto episódio da temporada 2. Essa temporada que vai ser mais de entrevistas. Vamos trazer aqui os objetivos gerais aqui do nosso podcast. Guardar as histórias deste lugar, Distrito Sebastião de Abreu, para as novas gerações e divulgá-la para o Brasil. Riqueza da cultura nordestina, heróis e heroínas que tem muito a nos ensinar. Esse é um dos objetivos gerais do nosso podcast e a gente com certeza quer, com essas entrevistas, que já vão ser 5 entrevistas, a gente quer levar a riqueza da nossa cultura, mas também muitos ensinamentos e com certeza histórias que vão fazer com que cada um dos nossos ouvintes se sintam motivados, com certeza a acreditar sempre nos seus objetivos. Nosso entrevistado de hoje é filho do senhor José Soares de Sales, agricultor e repentista, mais conhecido como Zé Ló, e a dona Maria Lindalva de Sales, agricultora e costureira. Ele tem formação em filosofia, teologia, mestre em missiologia. O mestrado pela Universidade Gregoriana em Roma e filosofia pelo Instituto Teológico Pastoral do Ceará e teologia pela Católica de Fortaleza. Ele nasceu numa comunidade, num vilarejo chamado Riacho da Gata e pelo menos aos 6 anos foi trazido aqui para a Serrota. Trabalhou por 4 anos lá no Comercial São Raimundo, que era mais conhecido como o comércio do seu Raimundo, né? E também da dona Rocidélia. Foi 4 anos lá, dos 14 aos 19 anos. O nosso entrevistado de hoje é o Padre Arnoldo. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Padre Arnoldo. E se sinta à vontade a contar a sua história. Com certeza é uma história muito motivadora, uma história linda de você que saiu aqui da nossa região e chegou a viajar para outros países. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, Welton. Boa tarde a todos os que possam nos ouvir, nos acompanhar através desta entrevista e desta fala. Espero realmente colaborar naquilo que vocês precisam e me perguntam, né? É uma alegria também falar com você, rever. Esse encontro me traz boas lembranças dos seus avós e ainda em Poeira Funda, depois na Vila Soares, né? A dona Edilson, o seu Raimundo e também os seus pais que foram próximos da gente e vi você crescer ali, então isso me alegra também e como emociona, eu sou bobo, né? Por lembrar as histórias, às vezes resisto um pouco voltar ao passado porque eu sou muito emotivo. É por isso que eu não gosto de falar, né? Eu gosto de falar, gosto de lembrar, mas é realmente como se eu vivesse, né? Ou revivesse toda a história. Também como criança e já nessas estradas aí pela Ipoeira Funda e outros lugares, isso me trouxe, né? Muita alegria aquele período e que eu fui maturando também a minha, não só a vida, mas também a minha vocação. Então, por isso, a minha alegria também, nesse momento. Desculpa também já a minha emoção. Não, essa emoção, ela me traz verdade, Padre Arnoldo, ela me traz verdade, ela me traz alegria, muito assim, feliz para o senhor estar emocionado, porque esse trabalho, ele quer trazer isso de cada um, essa emoção, porque quando a gente lembra dos mais queridos da gente, quando a gente lembra daquelas pessoas que estão sempre na nossa memória, e o amor é verdadeiro e o amor é sincero, a emoção ela é carregada. A gente tem muitos convidados da gente que não se sente, que não aceitam de primeiro momento fazer a entrevista, porque também tem essa virtude. Eu acho que é uma virtude, não é um problema, é uma virtude da pessoa se emocionar ao falar dos seus entes queridos. Padre Arnoldo, a gente vai começar pela família, a história da sua família. Como eu disse, eu já fui lá na casa
Eu não sei se era a casa da família de vocês lá no Riacho da Gata, do outro lado do rio, né, do Rio Curu, aqui na nossa região. E já andei por aquelas bandas ali quando eu trabalhava para o senhor, seu tio, senhor Franceló. E aí eu conheci aquela área lá, conheci o Riachinho, que também é conhecido como Riacho da Gata, que deságua aqui na nossa barragem de Serrota. Uhum. Então a gente quer saber um pouco da história de seus pais, de onde vieram e quando chegaram aqui na Serrota. E é isso, a gente quer essa história. O que você lembrar, porque assim, o nosso podcast, ele quer isso, ele quer a história baseada em memória, baseada na oralidade, no que as pessoas lembram e falam. Sim, sim. Bom, da parte assim de minha família, eu tenho já a tradição oral também da família. Isso não está escrito, isso, né, vem passando de pais para filhos, né? Mas eu me lembro assim da parte paterna, né? Os meus avós, o Lovieira, o nome era Joaquim, mas assim era conhecido como Lovieira, e a madrinha Nena, que é a senhora Verônica, mais conhecida assim. Então, os dois eram Lovieira e a madrinha Neném. E os dois casaram lá, moraram na casa grande lá chamada, eles intitulavam assim, eu lembro quando eu olhava, via aquele nome escrito na parede, em azul, quase cinza, Fazenda São Salvador, sobre a porta, né, da casa. E aquele casal tiveram 14 filhos, e o meu pai, o sexto filho. E foram criados todos ali, criação de gado, agricultura, né? Esse era o ramo deles ali. Certamente também as farinhadas, tudo isso tinha. E eles foram crescendo assim, uma família de filhos muito prendados. As mulheres, não só na agricultura, mas algumas na costura, bordado, chapéu. Então, umas mulheres muito prendadas. E os homens também, assim, muito cheio de dons, né? Na linha não só da agricultura, mas também como pedreiros, como marceneiros, ferreiros. O tio João, o irmão do papai, o primeiro irmão dele, na região, aí foi um exímio pedreiro, né? Então, tem esses destaques. Depois, os outros também, como o próprio meu pai, né? O papai, ele era um homem de muitos dons, não só também na agricultura, mas desenvolveu também a arte, a cultura, na linha repentista, como os fantoches também, e tantos outros dons que ele desenvolveu. Então, essa é a família do meu pai, em que eles cresceram e depois os meus avós, por problemas de saúde, eles vieram morar na Serrota, foram trazidos para a Serrota. E pouco a pouco, alguns filhos também foram chegando, inclusive nós também, né? O papai, que veio não só pelo motivo para estar mais próximos dos pais dele, mas como para nos favorecer a escolaridade, que a gente pudesse estudar, porque lá no Riacho da Gata já não tinha. Mas eu quero lembrar que os meus primeiros irmãos, como também os primos, a maioria deles, os da idade dos meus primeiros irmãos, estudaram todos lá na escola, se eu não me engano, era Santa Vicência o nome da escola, assim chamado, que era a tia Santa, a tia Avelina, a esposa do tio Franzo, que era a professora. Dona Santa. Então, isso, né? Então, era quem alfabetizava. Mas parece naquele tempo só até o 4º ano, ou 4ª série chamava. Depois não tinha mais. Então, meus pais vieram para nos dar essa condição de estudo. Eu nem cheguei a estudar na escola Santa Vicência, com a tia Santa, porque aí a gente já veio embora, como você apresentou aí, aos 6 anos de idade eu estava, né, quando viemos morar em Serrota. Por outro lado, a parte materna, a família de minha mãe, Dona Lindalva, o seu pai, o Manuel, que era conhecido como Maneco Bananeira, e a Filomena, que era conhecida como Mãe Filó, a nossa avó. A gente chamava assim. E eles já eram da Vila São João, a Tapera, né? Eles eram ali. E meus pais, assim, jovens, o papai começou muito jovem a desenvolver o dom da cantoria. Acho que pelos 19 anos ele começou a cantar e começou a andar na região aí, né? Com outros repentistas também. Foi nessa ocasião que uma vez ele fazendo uma cantoria na casa dos meus avós maternos,
seu Maneco Bananeira, e ali ele disse ter visto, né, as filhas do seu Manuel, que também são 10 irmãos, né, os da minha mãe, né, eles são 10. Então, minha mãe é a terceira filha do casal. Então, foi ali que meu pai viu e aí chamou a atenção aquela lá, né, que ele chamou o tempo todo de Linda e Alva, né, por ser Lindalva. E aí eles começaram aquele romance, era a época do romantismo, porque o rapaz se apaixonava, a moça também, mas cada um na sua casa, na sua vida, e se viam poucas vezes. Mas eles contavam, o papai contava, minha mãe ainda lembra disso, que por conta de uma fofoca, de um mal-entendido, vamos colocar assim, melhor do que a palavra fofoca, eles romperam, né? Romperam o namoro deles. Mas depois, meu pai mesmo voltou, né, à casa dela, etc. E aí, ela com 19 anos e o meu pai com 21 casaram. E foram morar na casa que o papai construiu no terreno dos meus avós, no Riacho da Gata. Lá no sertão, já lá na ponta do terreno, onde eles construíram as casas. Lugar muito seco, hoje em dia, infelizmente, restam as taperas das casas, ruínas, mas não tem mais nenhuma casa, porque eles saíram de lá e venderam o terreno e não teve mais como progredir. Aquele tempo era muito difícil, né? A questão da água, a própria luz elétrica. Se fosse o tempo de hoje, talvez pudesse investir melhor, mas aquele tempo não. Então, eles foram morar ali, naquela casinha que meu pai fez, já de tijolos também. Eu lembro que o barranco, onde ele cavou o barro para fazer a casa, construir a casa, virou um açudinho, de modo que no inverno enchia aquela barragemzinha, a gente ainda tomando banho ali naquele açudinho no quintal de casa. E dali brotou um olho d'água chamado, né, mais embaixo da casa, para frente da casa. Então foi uma mina para a gente ali, porque eles pegavam daquela água para beber e buscavam no Rio Curu, mas na Lagoa dos Manés, assim chamava, aquela represa d'água, era um braço do rio que represava, então chamava Lagoa dos Manés, e ali eles pegavam água para o gasto, e também ali onde lavavam as roupas, etc. Então eu recordo bem de tudo isso, porque ainda menino, mas eu me recordo ainda sendo levado sobre o jumento, né, e os canecos para trazer a água até esse local, né. Então me recordo muito bem dessa lembrança. E aí a gente foi crescendo, papai e minha mãe tiveram 7 filhos, nasceu meu irmão Haroldo, primeiro irmão, depois a minha irmã Antônia, que hoje já faleceu, ela faleceu há 2 anos atrás, com 50 anos, aí minha irmã Neide, minha irmã Raimunda, depois minha irmã Ivonete, e aí veio eu, e depois a minha irmã Marinete. Então, nós somos 7. Eram 5 mulheres e 2 homens. Nós todos nascemos lá naquela casinha, né? Crescemos e tal. Os meus irmãos mais velhos, os primeiros, eles têm maiores lembranças daquela realidade de lá, do Riacho da Gata. Mas eu me recordo, assim, episódios interessantes. Tinha umas senhoras, aliás, elas eram até solteiras, naquele tempo chamavam as moças velhas, ou vitalinas mesmo, né? E tinha uma chamada Maria, e ela, por ter uns lábios avantajados, então ela levou esse apelido de Maria Bicuda. Todo mundo chamava assim, não tinha nada de preconceito, não era nada, era um apelido que ela levou, no modo às vezes até carinhoso, de tratá-la. E eu me lembro que ela, naquele tempo não tinha aposentadoria para idosos, e ela já idosa, sempre assim, chegava no final da tarde lá em casa, e às vezes com a sua bolsinha, às vezes ela pedia esmola, trazia bico de pão, bolachinhas, e ela dava para a gente. Uma vez, meus pais haviam vindo para a Serrota, porque aí muita coisa se resolvia na Vila da Serrota, né? Vinham de canoa, atravessavam o rio Curu, e vinham para a Serrota fazer as compras maiores, coisas da necessidade da casa. E a tia Maria Bicuda chegou e a porta da sala estava fechada. Eu lembro que a gente fez com que ela pulasse a cerca, né, para ficar com a gente. Então, são coisas assim lá da infância que eu lembro do Riacho da Gata. Tem os pés de siriguelas, que são árvores assim, bem resistentes para a região seca, árida. Cada casa tinha um pé de siriguela do lado.
Então, isso eu lembro também, até porque depois, como a gente voltou muito lá, porque embora a gente tenha vindo morar na Serrota, mas meus pais ficaram cultivando a terra, então a gente ia, e várias vezes a gente voltou àquela casa, o pai ia zelar a casa, limpava, guardava algumas coisas por lá. Eu lembro do caixão de farinha, caixão de madeira grande, que depois isso foi transformado em portas das casas, né? Mas eu lembro que nós tínhamos em casa o caixão de farinha, meu pai fazia farinha, colocava ali dentro, então resistia mais, guardava. Então eu lembro também das latas de querosene que guardavam o legume, feijão, milho, né, guardado em latas de querosene, que fechava a boca com a cera de italiano, né, abelha. Cera, A cera. Então, eu lembro bem de tudo isso, porque o menino, a gente voltando ali, essa era a técnica que ele tinha para conservar bem o legume, né? Então, também o cultivo de algodão, né? Tinha o algodão mais antigo, aquele que crescia muito, que dava uns galhos altos. Também, depois apareceu o algodão, o pezinho herbáceo, né? Herbáceo, não sei como agora é o nome disso. Mas isso era o cultivo, a agricultura, né, que ele tinha ali. Além do papai gostava de caça, eu lembro que comi muito preá matado com aquela espigadinha que era de chumbo, né, comi espoleta, na verdade. Ainda hoje tem lá em casa tem um museu, viu, aí na Serrota tem um museu do papai, eu guardei essas coisas, depois você pode, não sei se cabe isso na sua página, no seu podcast, não sei como é que você mais elaborou, né, sua plataforma. Mas também tem, pode fotografar e tal, mas tem tudo isso lá, daquilo que identifica o meu pai e algo também de minha mãe. A gente lembra disso porque a gente ficou com esse contato lá na casa também. Então, nos preás que a gente comia, o papai armava fojo também, para pegar lá os... Então, a gente foi criado assim, meio selvagem mesmo, né? E eu gostava muito, né? Então, isso é muito interessante. Então, vindo para a Serrota, mesmo morando aí na Serrota, aí eu fui crescendo, fui estudando também. Eu nunca fui, até hoje, né, a gente se vê como adulto, mas são coisas de criança, viu? Porque as atitudes que eu tenho hoje, assim, de uma personalidade forte, às vezes as coisas imediatas que eu quero para ontem, né? Eu não sei muito esperar, o que tem que fazer tem que ser feito, tem que ser bem feito, e tem que ser feito rápido. Isso é muito coisa lá da minha infância, porque eu lembro que, estudante, por exemplo, eu sou muito grato aí à escola da Serrota, que naquele tempo, até pouco tempo, ganhou o nome da Dona Raimundinha, né? Dona Raimundinha Paraíba. Escola Tabeliã Raimunda Nonata da Silva. Era escola de primeiro grau, Tabeliã Raimunda Nonata da Silva. E eu me lembro muito bem desse tempo, né? Desde que comecei. Me lembro do meu primeiro dia de aula até a festa da 8ª série. Muito interessante, foi um período muito marcante. E a minha primeira professora foi a tia Frasquinha, que foi esposa, né, do tio Pedro Ló. A tia Frasquinha era uma senhora, ainda vive ela, eu não sei se tem a mesma memória das coisas, mas ela já tem 80 anos e teria boas lembranças, mas eu não sei se ela está bem lúcida, né? Porque há pouco tempo eu vejo, mas por foto, por coisas assim. Mas seria uma história também a ser contada dela, como uma das primeiras professoras aí da escola na Serrota, né? E eu aprendi com ela o beabá, a gente estudou a carta de ABC, A, B, C, D, e depois as classes silábicas, a gente ia aprendendo a pronunciar as letras e as sílabas, eu me lembro muito bem disso. Mas o meu primeiro dia de aula era o horário da manhã, o papai já trabalhava na escola, aliás, já trabalhava na escola, na verdade era o seu Valderi, o vigia, lembro dele também, seu Valderi Roque. Eu cheguei levando um caderninho dentro de um saco de bolacha. Não, mas era desse jeito mesmo. Era o caderninho dentro do saquinho de bolacha mesmo. Era desse jeito. Eu não lembrava, Padre Arnoldo, que o seu pai tinha trabalhado no colégio. Eu tenho poucas lembranças disso. Então ele trabalhou lá também. Ele primeiro começou como jardineiro. Então, o primeiro jardim da escola, que eu me lembro, né? Porque antes podia ter alguma planta, alguma coisa, mas um jardim bem cuidado, elaborado.
não obstante a falta d'água, porque na Serrota também era um problema muito grande de água, mesmo com o açude passando aí. Então, eu lembro que foi construído a pedido um tanque grande na frente da escola, não sei se isso tem ainda esse tanque lá, ou se desmancharam depois, mas era onde o papai pegava água para aguar as plantas, os jardins. Eu lembro que tinha umas plantas chamadas dinheiro e tal, e conseguindo, ele cuidou dessa planta toda, era o jardim da escola. E atrás, eu acho que depois foi feito, assim, pelo lado da casa do seu Valderi, aumentou o muro e ali foi feito uma horta, né, com cheiro verde, tudo, e o papai aguava tudo isso. Eu lembro que o menino também ainda ia, às vezes, à tardinha, quando era período de férias, papai me levava para ajudá-lo lá a aguar os canteiros na escola, né? Eu lembro bem disso também. Então, ele foi jardineiro primeiro. Depois, ele foi, mudou na carteira, não sei, eu sei que ele ficou vigia da escola. Aí, depois, ele ficou ele o seu Valderi, depois teve aquele concurso, aí entraram outros, né, como o Tissuarinhos, trabalhou lá como vigia, depois também, mais um pouco depois, o Quinca, e outros, né? Mas me recordo bem, também trabalhou lá o Antônio Grande, ele era vigia da escola também. Lembro das merendeiras da Dona Maria Dione, a Fátima Barbosa, aí da Rua São Francisco, as zeladoras, a Peta Cruz. Então, a gente tem a lembrança dessas senhoras, né? Como eu venho falando aí, primeiro dia de aula era a Conceição, a professora seria ela, a Ceissa, do José Udite, que faleceu também uns anos aí atrás. E eu cheguei na sala, mas eu era muito zangado, e aí ela não estava ainda na sala. Depois é que eu fui conhecer a Ceissa, né? E eu lembro que tinha uma menina que ficou tirando sarro de mim, sei lá como é que foi, me empurrou na cadeira, e eu não quis ficar ali, fui embora, zangado, né? E então, por isso, eu voltei na parte da tarde. Isso era de manhã, então eu voltei na parte da tarde, aí é que eu fui estudar com a tia Fransquinha. Aí fiquei com ela aquele ano todo, alfabetizado. Depois eu fui para a primeira série, ela se chamava, aí era a Fásia, a Fásia, mas eu me lembro que eu também fazia as tarefas rápido e queria ficar andando de porta em porta olhando, porque eu achava bonito as professoras dando aula, né? E eu queria terminar minha tarefa logo para ir olhar essas professoras dando aula. Mas eu fui assim, lembro também que na primeira série eu fui muito rebelde, né, assim, aquela criança danada na sala. A fase eu não conseguia controlar muito. Naquele tempo, tinha a dona Rocibélia, era a diretora da escola, e a gente tinha medo de ir para a diretoria da escola e tudo. E a fase, uma vez, por conta das minhas malcriações, quis me levar lá para a diretoria. E ela pegou na minha orelha, e aí ela descuidou um pouquinho. Eu lembro que eu peguei o braço dela e fui com o dente no braço, né? Deu uma mordida lá na face. Então, esses episódios que eu lembro de criança, porque eu não fui uma criança assim, tão tranquilinha, não, né? tão serena, não. Eu sempre fui muito agitado, muito resolvido, né? Então, aí, várias professoras. Depois da fase, outras, a Fátima Pinto, a Dona Expedita, a Lúcia Bandeira, a Silvanete Perdigão, a Mirtes, a Alice, todos, a Estelita, o Raimundinho da Alegria, e aí eu tinha que parar um pouco para lembrar todos agora o nome, né? Mas a última aí foi a tia Beth, que foi a 8ª série, e quando eu estava aí no final da 7ª série para toda a 8ª série, foi quando eu comecei a trabalhar no Raimundo Gomes. E eu também, na parte religiosa, eu sempre fui muito de igreja, papai muito envolvido, sempre me levou, e eu sempre me identifiquei. Então, eu fiz cedo, 9 anos eu fiz primeiro Eucaristia, tudo isso. 14, 15 anos eu fiz a Crisma, tudo aí. E já comecei a me animar também para a vocação. Mas com 14 anos eu fui crismado, e aí o meu padrinho de crisma foi o Raimundo Gomes. Eu mesmo escolhi assim, fui vendo e pedi à mãe que queria ser afilhado dele. Não sei porquê, mas quis. E aí nós fomos lá, papai, minha mãe e eu, e ele ficou muito contente, foi ainda morando na casa aí na rua Leopoldo Ramos, essa casa vizinho Faruco, onde mora o Faruco, a casa vizinha era do Raimundo Gomes, acho que ainda seja, da família, né? E a gente foi lá, a dona Rocibélia já era madrinha da minha irmã, Neide, madrinha de crisma, né? E aí, acho que por isso também me influenciei. O certo é que ele aceitou de bom grado, foi ser meu padrinho. E aí, ele, no comércio, eles tinham desmanchado a sociedade com o Beto,
com o Beto da Serrota, eles haviam sido sócios e tinham desmanchado a sociedade. Então, o Padrinho Raimundo Gomes estava recomeçando em termos de comércio e precisou daquele tempo, chamava caixeiro, né? E aí eu fui trabalhar de caixeiro, porque ele me convidou. Comecei a trabalhar no dia de domingo, de outubro, daquele ano lá dos 14. Eu não me recordo bem agora, nesse momento, o ano exato, né? Mas eu tinha 14 anos. E aí, gostava muito de trabalhar ali, porque tinha um contato com as pessoas. Eu sempre fui muito comunicativo. Então, eu gostava disso, de fazer o negócio, de fazer a venda, né? Então, eu não fui um comerciante ruim, não. Eu fui desinibido, né? Muito embora pela exigência do Padrinho Raimundo Gomes, o seu rigor, tinha uma cobrança muito grande, né? Às vezes ele dizia, você não tem amor no que faz, etc. Isso, às vezes, machucava a gente, mas, ao mesmo tempo, a gente compreendia muito, inclusive, as broncas dele, que não eram poucas, mas a gente entendia, porque ele era muito sincero. Ao mesmo tempo que ele tem essas broncas, ele era um homem, assim, de coração muito solidário. Muito honesto, né? Eu escutei muitas histórias, até conversando com o Faruque II, eu escutei muitas histórias em que o senhor Raimundo ajudava as pessoas mesmo, aquelas pessoas que estavam começando, estavam construindo uma casinha, aí ele ajudava e não queria nada de lucro, ele só queria aquilo que ele tinha emprestado à pessoa, porque aquilo era dele mesmo, aquela honestidade, aquela sinceridade. Acho que você sabe muito bem e conheceu de perto o senhor Raimundo Gomes, sim, né? Sim, eu lembro que vários comerciantes aí, o Benoni do Azarias, o Zezinho aí na Vila Soares, outros, aí na Ribeiro todo, ele ajudou muitas nesse sentido, de facilitar, né, de vender. É claro que eles eram homens prendados também, eles se envolviam com a questão do comércio e se esforçavam para se dar bem. Mas o Padrinho facilitava, ele vendia, eu lembro que ele não cobrava um preço além daquilo, tantas vezes ele disse, eu vou te passar pelo preço que eu peguei, né? E às vezes até tinha feito frete, nem cobrava o frete de Fortaleza até a Serrota. Eu me lembro muito bem disso, muitas conversas assim. Então, assim, ajudou nesse sentido, muitos também a prosperarem, é verdade, né? Então, eu aprendi muito disso, ele era um homem muito sistemático, muito organizado, e hoje eu, por exemplo, vou contar as coletas de missa, eu sempre lembro dele, né? A separação de moedas, o jeito de arrumar o dinheiro, as cédulas, né? Ele, na história que o Faruque, eu sempre vou falar aqui do Faruque porque a história dele tá combinando com a do senhor, assim, sobre o Raimundo Gomes, né? E também sobre a dona Rocidélia. Ele falou assim que na apresentação que ele fez no TCC, lá da Faculdade de Jornalismo, que ele acabou agora, ele falou que ele tinha uma memória incrível de cada venda que ele ia fazendo e a dona Rocidélia ia colocando no papel e ia somando. Ela tinha o dom da matemática, né? E ele tinha uma memória incrível de saber de tudo que ele tinha vendido durante aquele dia para colocar no papelzinho. Ou seja, a organização é tudo no comércio e na vida da pessoa, né? Na vida de cada um. Sim, e o que eu aprendi, porque tudo que eu aprendi, inclusive aí no balcão e tal, somar direitinho, eu aprendi com ele, porque ele tinha também o critério. Naquele tempo já tinha calculadora, claro, mas ele não gostava que a gente fizesse já direto na calculadora. Ele dizia, primeiro tem que fazer na ponta do lápis. E assim a gente aprendia, né? Imagine aquela lista e ainda hoje eu tenho uma certa habilidade. Como a gente não pratica tanto, vai perdendo um pouco isso. Mas eu era do bom na somatória, assim, porque às vezes eu lembro que uma vez fiquei muito chateado, eu tinha terminado tinha vindo da missa num domingo, e o seu Chico Ferreira, de saudosa memória, que era também aí um comerciante da área de carne e tal, do açougue aí na Serrota, ele era cliente do Raimundo Gomes. E eu lembro que eu fui fazer a conta, eles compravam um caderninho fiado chamado, né? Eu fui fazer a conta do Chico Ferreira e errei 2 vezes a soma, né? E eu fazia errado. Aí o padre, você esqueceu de somar, é porque sua cabeça está no outro lugar. Então, assim, aí começou, e o Chico Ferreira começou a brincar comigo. E aí, que menino adolescente se chateava fácil. Aquilo me deu uma zanga, e eu me lembro que daquela vez eu vim embora. Foi porque eu trabalhei 4 anos, mas tivemos aí umas 3 saídas, né?
assim, pouco tempo, assim, eu deixava e vivia chateado. Mas eu lembro que aí eu aprendi, depois quando eu vim trabalhar em Fortaleza, eu trabalhei, o primeiro emprego em Fortaleza foi numa construtora, meu irmão conseguiu para mim. Depois eu saí dali e fui trabalhar no ramo de comércio de novo, na sapataria. Eu me lembro que me dei muito bem. Primeiro, para conversar com o cliente. Eu fui muito desinibido, porque era fácil isso. Para convencer o cliente a levar produto. E depois, o meu jeito também de atender, eu ao mesmo tempo, eu tenho essas marcas comigo, eu digo sempre, e às vezes me torna até repetitivo de dizer isso, mas a minha verdade é essa, eu me identifico fácil, né? Porque eu sou muito sorridente, eu gosto de rir bastante, qualquer coisa está me fazendo rir, mas também eu sou muito zangado, também facilmente eu sou contrariado e me chateio, falo e também me irrito, né? Mas também muito emotivo. Então, essas três coisas, elas caminham muito junto e elas são muito, me identificam muito, né? Nesse sentido de personalidade. E como você vê, ao mesmo tempo que a lágrima cai, o sorriso vem, né? Ainda não precisou me chatear nessa entrevista, mas é assim, eu sou muito intenso, sabe, Elton, em tudo que faço, sempre fui. Imagine eu, menino, com 9 anos, eu saía da serrota de bicicleta, às vezes a pé, ia lá para Ipueira Funda, para ficar lá com o pessoal, para rezar e tal, né? Então, era muito intenso aquilo lá, né? Tudo que eu fiz e faço é com muita intensidade, né? Eu precisei depois, claro, me trabalhar muitas coisas por várias razões, para ter um pouco mais de serenidade, saber esperar as coisas e ir com mais calma, mas eu ainda sou muito intenso nas coisas, né? O que tem que fazer, o que eu me boto para fazer, enfim. Então, tem tudo isso. E por isso também eu me dei bem em muitas coisas, por conta dessa minha identidade, né? Com tudo isso. A gente vai passar agora para a próxima pauta. Já vou lhe dizer que está sendo uma entrevista maravilhosa, assim. A gente tá conversando aqui, era como se estivesse em nossas casas, né? Conversando, tomando aquele cafezinho, a gente tá tomando água, mas era como se estivesse tomando um café e conversando sobre nossas vidas. Então tá maravilhoso. Próxima pauta, a gente quer que o senhor lembre um pouquinho já do começo da sua história com o sacerdócio, né? Claro, da sua primeira paróquia, daquela conhecida história que o senhor estava comemorando lá, o dia de tá se formando como padre, né? Mas tem uma palavra certa. Na ordenação. Pronto, na ordenação. A ordenação que faltou energia, né? Essa história. Sim. Essa história que foi engraçada também, que eu não estava lá, não me lembro por que não estava, mas escutei muitas pessoas falando sobre a falta de energia, né? E aquela coisa toda. Mas é isso. Vamos começar agora a sua história com o sacerdócio, com o chamado. Eu, como católico, sei disso também, que o sacerdócio é um chamado de Deus na nossa vida, no nosso coração. Então, aonde começou e a sua primeira paróquia, a história da ordenação, a gente quer ouvir também aqui no nosso podcast. Então, eu também tenho se você chama de virtude, tá bem. Eu também tenho uma outra virtude, além de chorar. É falar muito. Eu sou prolixo, eu sou detalhista, né? Então, também, quando eu estiver fugindo da coisa, você vai... Porque senão eu vou longe, né? E depois, quando a gente fala daquilo que a gente viveu, aí o conteúdo também aumenta, né? Mas, então, essa história da vocação, meu pai me inspirou muito na vocação, né? É claro que os padres tiveram influência, né? O padre Fernando, já com o padre Estevão, que foi aliás, o padre Raimundo Frazão, que foi o primeiro padre que eu vi na minha vida. O padre Raimundo Frazão, que inclusive foi quem me batizou. Com 93 anos, foi comemorado há pouco, né? Está aqui no Paracuru. Então, foi o primeiro padre que vi. E depois veio o padre Estevão, aí depois o padre Neto, que estou trabalhando aqui com ele agora, na mesma cidade. Depois veio o padre Fernando Pontes e depois o Messias. Então, foram esses padres da minha infância, né? Que eu olhava para eles e, de certo modo, me encantava, né? Eu olhava, achava bonito aquele estilo, né? Do padre, me inspirava assim. Então, mas o meu pai teve uma influência direta. Primeiro porque ele que falou para a gente sobre Deus, que ensinou, né? A prática dele, o amor que ele tinha pela igreja, pelas coisas sagradas, né?
Então, ele foi um homem muito religioso, né? De muita fé também. Então, me incentivou muito. Ele ia nas comunidades, aí, vizinha Serrota. Todo final de semana tinha comunidade para ir, às vezes na semana, nas casas das famílias, rezando pelos aniversariantes. O pessoal aniversariava, aí que era um culto, vamos chamar o Zeló, né? E ele ia, me levava. E eu fui crescendo, vendo aquilo, achando bonito, né? Gostando muito. E também a minha catequista, a tia Lili, porque ela dava catequese para a gente e gostava de ver a gente brincando de ser padre, né? Então tinha eu, a minha irmã caçula, e a Idelma, a Regiane, a Nonata da Rosa, a Lesliane, a Dona Maria Rocha, eram as meninas que serviam de freiras, né? E eu era o padre. E a gente brincava época de catequese disso. Eu fui crescendo com isso aí, fui alimentando. E aí o papai, uma altura, ele ia nas comunidades, me levava, aí eu comecei a fazer a celebração da palavra, ele me ensinou, me dizia como é que fazia, e eu aprendi, e ele fazia a pregação, né? Então já tinha isso, eu já não sabia pregar tanto. Eu fui aprender a pregar na Empoeira Funda, que foi muito usado, porque naquele tempo eu ia para a Empoeira Funda, ia fazer a celebração lá, e você era menino, lembra? Tinha o Messias, seu tio, que tocava e tal. A sua avózinha, Dona Edilson, era um amor de pessoa, cuidava da gente, porque a gente era dois meninos, eu e o Zé, né? O Zezinho Queque, né? Lá da Lagoa. Então a gente ia para lá, ele ficava o tempo todo rezando, visitando as famílias. Imagina, a gente fazia encontro com as crianças, com os jovens, dois meninos. Interessante isso, é o poder de Deus já agindo, né? Então eu fui aprendendo aí, fui me encantando e fui querendo participar, sempre fui catequista, participei dos grupos jovens na Serrota, sempre fui muito envolvido, muito presente na igreja, nunca me desliguei. E aí vinha esse desejo de ser padre mesmo. Aí teve uma época aí, nessa fase, no final da adolescência para a juventude, aí eu pensei, não, isso é coisa de criança, né? Eu alimentei sempre isso, mas não quero ser padre, não, acho que é invenção. Aí fui pensar em trabalhar para progredir na vida, eu pensava em conseguir coisa, ajudar em casa, por isso que eu saí da Serrota, né, para ir trabalhar e ganhar um pouco mais, para ajudar a família e tal. Mas chegando em Fortaleza, né, morando em Nova Metrópole, tinha os frades menores, então um frade chamado Frei Moraes, que depois também saiu, me via sempre ir à missa, às terças e sextas-feiras e aos domingos lá em Nova Metrópole. Uma vez ele sentou do meu lado, começou a conversar, e aí me incentivou a participar de um encontro vocacional. Aí eu fui acompanhado 1 ano e quase 2 anos pelos frades menores, em Otávio Bonfim. E quando foi para ingressar, eles tiveram uma dificuldade pelo tempo, era financeira também, pelo menos foi o argumento que ele nos apresentou, o frei que nos acompanhava, ou a equipe que nos acompanhava, apresentou esse argumento. E pedia que a gente ficasse mais 1 ano ali. E aí eu disse, não, agora eu já quero mesmo, estou decidido, eu quero ingressar, eu quero saber como é dentro de um seminário, dentro de um convento, enfim. Aí eu me lembro que eu fui conversar com o Monsenhor Oscar, ali na Bezerra, mas tem a igreja ali que me foge o nome, na São Gerardo, né? Então eu fui conversar com o Monsenhor Oscar e me orientou, me ajudou a fazer o discernimento, se eu queria ser um padre religioso ou um padre diocesano. Aí ele me explicou o que era um padre religioso, o que era um padre diocesano, entendi bem aquilo ali. Aí eu disse, não, então eu quero ser um padre diocesano, porque a minha convivência da infância foi com padres da diocese lá, minha diocese de Itapipoca, de origem. Meu pai é amigo de muitos padres e também o Dom Benedito é muito amigo nosso, da família, que é muito bem o meu pai. Então eu quero ser padre diocesano. Ele disse, tá bem, então o segundo discernimento é saber se você quer ser padre diocesano aqui na Arquidiocese de Fortaleza ou voltar para a sua diocese de origem. E eu disse, então, como o Dom Benedito conhece meu pai, como ele disse para o senhor, eu prefiro voltar, então, nesse caso, para a minha diocese de origem, que é a diocese de Itapipoca. Aí ele me encaminhou e eu depois fui conversar com o Dom Benedito, que era presidente da CNBB regional naquele tempo. Conversei com ele me acolheu muito bem e já me enviou para participar de uma semana vocacional em Itapipoca. Aquela semana já era seria discernimento para ingressar no seminário no ano seguinte. Eu participei, gostei muito, me identifiquei, eu disse, não, é isso mesmo, eu quero ser padre, não tem jeito. Aí eu voltei, conversei com os meus pais, minha mãe chorou muito, porque achava que a gente tinha que ir embora, tinha que sair para longe.
Mas aceitou, o papai ficou feliz, ele me deu uns conselhos também. Me lembro que ele disse, vá, eu só sei que eu imagino que ser padre seja menos complicado, ou mais fácil, ele dizia assim, do que ser pai. E depois eu fiquei tão desejoso, porque aí de conversar com ele sobre isso, mas não tivemos mais tempo para isso. Mas então, eu fui para o seminário, entrei, morei 1 ano em Itapipoca, aí que eu prestei vestibular para filosofia, aí fui morar em Fortaleza, morei 7 anos, para prestar os 3 anos de filosofia, no Instituto Teológico Pastoral do Ceará, como você falou, sempre no seminário da Prainha. Depois, concluído com êxito o curso de filosofia, eu iniciei na teologia por 4 anos, e aí na teologia o Instituto se transforma, né, em faculdade, e aí eu concluí já com a primeira turma de teologia da Faculdade Católica de Fortaleza, bem na transição, né, do Instituto para o reconhecimento de faculdade, pelo MEC. Então, a gente encerrou e aí que veio, né? No 3º ano de teologia, aí meu pai adoece, quando foi em maio de 2005, que foi o penúltimo, né? É o último ano da teologia, e meu pai faleceu. Né? Quer dizer, foi um momento muito doloroso, porque além da enfermidade e tal, mas ele veio a se suicidar. Então, isso foi um impacto muito grande para nós, para mim mesmo, particularmente, para toda a visão que a gente tinha, para tudo aquilo que ele ensinou também para a gente. Foi muito difícil, porque ele ensinava sobre isso de uma maneira muito moralista, atendente que depois eu vim entender tudo isso, e não é nada do que a gente tinha, ou do que, inclusive, das convicções que ele tinha naquele período. Isso eu estudei depois, e aí a gente pôde entender e compreender melhor, inclusive entendê-lo daquele momento tão trágico para nós naquele dia, foi 9 de maio de 2005. Então, é impressionante isso. Mas aí, aquilo tudo me fortaleceu muito, né? me ajudou a ficar mais maduro na vida, entender as coisas. E meu pai, até com a morte, me ensinou muito. E aí, eu fui ordenado diácono em setembro, 24 de setembro, 18 de setembro de 2005, do mesmo ano que ele faleceu. E aí, quando foi fevereiro, né, 18 de fevereiro de 2006, aí eu fui ordenado padre aí na Serrota, e um grande sonho, foi uma festa linda, emocionante, né, porque eu sempre mantive esse laço com a Serrota, sabe, um laço de proximidade, um laço de carinho. Assim, andei por tantos lugares, mas eu nunca saí de verdade da Serrota, né? Eu sempre procurei estar aí, né? E saber do que estava acontecendo, me interessar pelas coisas, pelas pessoas, visitá-las. Então, eu sempre mantive isso, sem nenhum esforço, foi muito natural também, né? Não forcei nada disso, não forjei nada disso. Foi muito natural. E até porque aí não tinha padre, eu ia muito de férias, porque as festas aí sempre coincidiam com as minhas férias. E aí eu ia, ajudava a comunidade a preparar a festa, aí eu já tinha estudado, à medida que eu ia aprendendo, eu também passei muitas coisas para as equipes aí, o Francisco, a Eleusa, outros, né, que quiseram naquele tempo, faziam parte daquele tempo, tanto questão catequética como litúrgica, eu procurava sempre transmitir para eles aí, né, para ajudar, para avançar, crescer. E aí eu fiquei com esse laço muito afetivo, muito próximo. Também eu sinto essa reciprocidade, as pessoas aí me querem muito bem, né, me acolhem, enfim, eu nem saberia descrever. Eu sinto isso, um carinho realmente muito grande aí das pessoas, muitas que já se foram, inclusive. Quantas me admiraram, né, senhores e senhoras, que acompanharam o meu crescimento e me viram me ordenando, como a própria Dona Rocidélia, ela foi, inclusive, uma das que deu testemunho no dia da minha ordenação, também a Dona Nica, que foi assim uma madrinha de vocação, porque, desculpa outra vez, Não, ela... São marcas muito fortes, né? Muito. Como eu disse, eu vivo muito intenso. Aí é por isso as coisas, sabe? Eu não deixo as coisas passar. Eu vivo. E por conta disso, fica muito, muito marcado, muito próximo. E aí não é tão fácil a gente
falar e relembrar tudo isso nesse sentido. A emoção, e o que eu digo que não é tão fácil, é porque a emoção é grande, é reviver. Então, a gente se emociona mais, mas eu nem imaginava que fosse tanto, né? Na verdade, eu nem imaginava que fosse assim Sim, tão difícil para mim, né? Dona Nica, Mas, me fale assim, um pouco mais sobre ela, sobre o que o senhor tem guardado sobre ela. sim, sim. Então, da Dona Nica, assim, eu de criança, eu muito envolvido na igreja, e ela, todos os dias a Dona Nica ia às 6 da tarde, tocava o sino, as 3 chamadas, 6 horas, 6h30, e mais ou menos 15 minutos para as 7 da noite, ela tocava o sino e rezava o texto toda noite. Eu lembro que ela dizia, segunda-feira o texto das almas, aí ia terça, tal, quarta-feira o texto e a novena perpétua, quinta-feira, aí tinha várias coisas, o cenáculo de Nossa Senhora, que depois foi o Nogueira Filho que levou isso aí mais tarde para Serrota. Eu lembro que ela era muito presente, e a gente rezava, ela também rezava, incentivava muito, o ofício de Nossa Senhora, aos sábados, 5 da manhã. Eu me lembro que uma vez a gente até trabalhou na comunidade, comprou uma radiadora e rezava desde 5 da manhã nessa radiadora, já botava música para o povo. Sobre isso também, eu lembro que tinha uns que reagiam ao contrário, que acordava cedo, né? Depois a gente entende tudo isso. Naquele tempo eu não entendia tanto. Mas eu sei que a gente ia rezar o ofício, cantava o ofício com a Dona Nica. Então ela foi me incentivando nesse sentido, para a vida de oração, para rezar. E ela, depois, quando eu fui para o seminário, ela ficou muito feliz. Eu sempre, quando ia de férias, ou quando eu voltava a Serrota, eu sempre visitava, eu gostava sempre de ir à casa dela, conversar um pouco, né? E ela ficava muito feliz. E toda vez ela me dava um dinheirinho para ajudar, né, na passagem. Ela dizia assim, não sou eu que lhe dou, é Nossa Senhora de Lourdes, né? Porque ela tinha um cofre e ela mesmo colocava o dinheirinho, às vezes o outro colocava, mas eu lembro que ela mesmo colocava o dinheirinho nesse cofre, que era de Nossa Senhora de Lourdes, para comprar as velas, às vezes ajudava a comprar uma toalha para o altar, uma coisa assim, e ela me dava sempre uma ajudinha. O tempo todo do seminário ela ficou assim. E eu lembro que ela ficou tão feliz porque a minha ordenação foi no ginásio, e o ginásio primeiro era onde hoje é a fábrica, né, em frente à casa dela. E a casa dela serviu de sacristia para os padres se paramentarem, bispo e tudo, e ela ficou de muito apoio. Feliz, né? Ela ficou muito, muito, muito feliz, com isso, sabe? Aí depois de padre também, eu sempre visitava e tal, fui acompanhando um pouco essa debilitação da família, da saúde e tal, até a morte, que eu estava distante, que aí eu já estava aqui na Amazônia na época, quando ela faleceu. Mas no dia da minha ordenação foi realmente, a gente teve oportunidade, o mês de janeiro foi preparatório, a festa daquele ano foi preparatória, a festa de Nossa Senhora de Lourdes. Aí as equipes de serviço, muita gente se envolveu, daí de Pentecoste, aí a gente fez, e no dia, passou o dia, estava chovendo, chuva pouca, mas chovendo o dia inteiro, e deu um problema elétrico, faltou energia cedo ainda, passou o dia sem energia. E naquele tempo, aí, 15 anos atrás, era muito mais precário a coisa, né? Até o pessoal brincava que a energia da Serrota é que nem bode, não podia ver chuva que corria, né? Então tinha muitas essas coisas. E aí, eu me lembro que ficamos, e quando foi pertinho de 6 horas, deu um pouquinho de sinal, mas depois não deu mais, enfim. E aí, com isso, a gente ficou sem energia. E foi chegar já depois, no final da ordenação. Mas assim, eu fiquei preocupado, mas o bispo ficou tranquilo, conversei com ele e tal. E tinha um carro de som, que até de político, depois eu vim saber que era do prefeito de Apuiarés, que era o Robertão na época. Então eu só fiz olhar, era um bugre. Olhei, eu vi que o bugre estava lá com um som em cima, e eu disse, olha, aquele carro ali, não quero nem saber de quem que é, não sei, traz lá, manda o motorista ligar e traz aqui, botando dentro do ginásio. Foi o que se viu de som. E a Zirlanda Góes, que estava também na ordenação, saiu na Rua da Serrota comprando lanternas em tudo que era de comércio. Eu ainda hoje guardo uma lanterna que serviu para iluminar lá as leituras. Né? Essa daí eu não sabia, não. Teve isso também, né? E aí ela comprou as lanternas, e quando a gente entrou no ginásio, todo mundo cantando aquela chamada marcha da igreja, né? Reunidos em torno de nossos pastores, nós viemos a ti. E o povo cantando isso,
e foi muito bonito, com vela, distribuíram vela para todo mundo, o pessoal segurando velas, a ornamentação já era toda de vela, então foi um momento assim, de Deus, muito bonito, muito, muito forte, né? E tinha a emoção também que meu pai tinha falecido há poucos meses, então estava tudo muito forte, né? Muito intenso. Minha mãe muito, né? Então, mas foi um momento muito bonito que jamais a gente pode esquecer. Depois teve um jantar, isso vale dizer um número, porque é para falar de generosidade do pessoal da Serrota, porque todo mundo ajudou e a gente pôde oferecer um jantar para 1.000 pessoas, isso foi muito aí na Serrota. Então, foi um momento muito celebrativo, o povo viveu também comigo isso, né? Acho que a gente conseguiu sempre envolver o povo na minha história, então eu estou muito bom. Eu vejo assim, Padre Arnoldo, eu vejo o povo muito orgulhoso daquele filho da Serrota, que naquele momento estava se tornando um servo de Deus, que todos tinham orgulho daquilo que estava acontecendo. Acho que essa é uma palavra que cabe aqui no momento, era o orgulho daquele povo do seu filho, que todos consideravam pela sua comunicação com todos, né, eu sei que era amigo de todos, era conhecido, conversador, comerciante mesmo. Acho que todos lhe puseram como filhos, né? E aí todo mundo fez o possível para fazer uma linda festa. Continuando aqui com a nossa pauta, a gente vai passar agora para a sua primeira paróquia e já vamos para a missão. A gente tem 3 países aqui, que é Vaticano, África e Amazônia. A gente já quer começar a ouvir essa maravilhosa história que é a missão, a missiologia, como ela entrou, né? Mas a primeira paróquia do Padre Arnoldo aqui, o filho da Serrota. Pois é, eu tá aí naquele tempo. Eu comecei como estágio para o final do 4º ano de teologia e o meu diaconato em Paraipaba, com o Padre Adelino. Eu fiquei esse período lá. Quando eu fui ordenado diácono, aí em janeiro, eu fui ordenado em setembro, fiquei por lá um período. Quando foi em janeiro, fiquei na Serrota um mês, para preparar a ordenação. Ordenado padre, aí o bispo me designou para ir ser vigário paroquial em Itapajé. Então, Itapajé era um sonho também, porque no tempo da minha infância, eu escutava as histórias dessa desapropriação aí para fazer o canal, essa coisa aí do Denox, né? Então, um tio-avô materno, portanto, era um irmão da minha avó, mãe do meu pai, chamado Bastos Pedro, ele tinha saído daí, tinha vendido, a terra tinha sido desapropriada, e veio morar em Itapajé, e criou a família toda ali e tal. E então a gente escutava falar de Itapajé como uma cidade já assim de um grande desenvolvimento, de coisa assim, era uma cidade naipe, né, diríamos assim. E era assim um encanto, eu quase não conhecia Itapajé, tinha ido uma vez, eu acho, lá, mesmo no período de seminário. Eu fui para lá muito encantado, um jovem padre, muito jovenzinho também. Eu tinha 29 anos quando fui ordenado, mas 29 anos há 15 anos atrás também fazia uma diferença. A gente pensava que já tinha descoberto o mundo, não sabia era quase nada. Então é assim que eu fui ser padre lá. E foi, de novo, toda a intensidade. Então eu fui para cima, a gente, quando assim, jovem e padre novo, quer salvar o mundo, assim, no estalar de dedo. Mas foi muito bom, porque aí a comunidade também chegou junto, a paróquia. Sou muito grato aos padres que estavam lá, era o padre Marques e Messias, e sobretudo o padre Messias. Por que sobretudo o padre Messias? Porque ele era o pároco, e logo o Marques foi para a candidatura, ele foi candidato a prefeito, então se desligou da paróquia. Então eu fiquei com o Messias, depois veio o padre João Batista Cruz, mas nós ficamos lá. E aí o Messias me deu muita oportunidade, porque ele era muito pastorzão, muito bom, mãezona, muito aberto, assim, e eu, embora mais jovem que ele, muito mais jovem, mais sistemático, eu já sabia dizer não, eu já olhava as coisas e deu muito certo. E aí eu fui coordenar pastoral e depois, pouco tempo depois já o bispo pediu para ele me confiar também a administração da paróquia, e o Messias foi muito fraterno com tudo isso, ele nunca se sentiu menor por conta disso, nunca se sentiu humilhado, pelo contrário, ele me agradeceu, até hoje fala muito isso, que eu fui muito também oportuno chegar ali, porque aí a gente foi organizar a paróquia pastoralmente, a gente foi organizar a pastoral e a economia da paróquia,
E isso foi muito bom, porque aí a gente também foi ganhando essa experiência, ele foi dando essa oportunidade. E eu sou muito grato a ele, porque ele foi muito próximo de mim, acolheu também minha mãe, que aí estava viúva e ficava muito tempo lá também com a gente, porque aí minha mãe foi me acompanhando muito. E quando eu estava no 5º ano de padre, 5º ano de Itapajé, aí o Messias foi ser pároco em Irauçuba e eu assumi Itapajé como pároco por 6 anos, mas aí eu só fiquei 2, porque no 2º ano também foi uma beleza, eu estava num momento muito bem com a paróquia, com o povo também, o pessoal satisfeito, eu sentia, não é, essa troca também de carinho e de apoios, e muito bom, estava muito feliz na missão ali, ao mesmo tempo, eu acompanhava, animava a missão na diocese, e as semanas missionárias, e as vocações missionárias, e indo nas paróquias, animando as paróquias, como a equipe de leigos, de religiosos, de outros padres que ajudavam. Então, isso também favoreceu muito, foi muito forte. E a diocese também vibrou com todo esse trabalho na área da missão. Então, por conta desse trabalho, no 2º ano de paroquiato em Itapajé, o bispo me pede para interromper essa missão em Itapajé e ir para Roma, para aprofundar os estudos. Então, eu resisti por um momento, porque eu não me sinto, Elton, um cara intelectual, acadêmico, né? Eu sou prático, eu sou mais da pastoral mesmo, da ação, assim, pastoral, evangelizadora. Eu não sei muito o estudo, já isso me custa mais. Eu preciso fazer quase um exercício, né, físico, né, para o estudo, muita disciplina. Mas eu procuro dar conta por isso, pela missão que a gente vai assumindo. Mas eu não sou, a minha praia não é o mundo intelectual. Gostaria que fosse, mas não é. Essa não é a minha vocação. Eu sou, repito, prático, né? Então, com isso, mas eu aceitei, foi muito bom, de conhecer, de morar, de estar ali na sede da igreja, em Roma, de conhecer o Vaticano, andar pelos os jardins vaticanos, de ver o Papa de pertinho. Isso é um encanto, porque quando o menino escutava falar do Papa, o papai falar do Papa era falar do santo em vida, né, na verdade. Então, eu cresci com essa imagem. E aí, agora, ver de pertinho foi muito emocionante, eu vivi muito intenso, conheci vários países também, como a própria Alemanha, ali por perto, né, a República Tcheca, né, como várias cidades na Itália, né, não só Roma, mas uma boa parte da Itália. Isso me faz, né, a Itália, Roma, é um museu a céu aberto, então isso faz a gente voltar na história, né. Então, eu fui em várias regiões da Itália, vendo aqui essas ruínas de cidades antiquíssimas, né, destruídas às vezes pelos as catástrofes naturais, e a gente vê aquelas ruínas, passei ali dentro da história, então muito legal, muito bom, e me enriqueceu bastante. Foi ali que eu fiz o aprofundamento teológico na área de missiologia, né, para ajudar também na igreja. Então, terminado, eu voltando, o bispo me pediu, porque aí já era um projeto também nosso, aqui na igreja de Itapipoca, para a Amazônia. Já tinha uns padres que estavam lá, e eu fui com o padre Flávio Santos. Então, fiquei lá por 3 anos. Também uma experiência fantástica, né, de poder ver a missão, de exercer a missão de perto, com os ribeirinhos, com os indígenas, com o povo ali da cidade, uma cidade miscigenada, como é o Maitá. Também fiquei muito estimado, assim, eu não sei o que eu tenho, porque ao mesmo tempo que eu sou zangado, mas o povo quer bem, né, quer bem, não sei o que mas me quer bem. Eu fico feliz por isso também, porque aí está bom, então não erro tanto, né. De modo que o Maitá, eu digo isso, não é me promovendo, é porque as pessoas dizem, e aí, então eu acredito. E não só dizem, como elas manifestam isso. Estou te dizendo porque outro dia alguém me ligou de lá e disse, cara, tu não tem ideia como é que tu marcaste este lugar, essa cidade. Então, isso para mim, eu disse, poxa, o que eu fiz, né, para ser assim tão estimado? Então, isso me alegra muito, né? Acho que essa proximidade mesmo, jeito, talvez, de certo modo, muito comunicativo, e isso ajuda muito, essa proximidade das pessoas. Mas é isso. E depois, fiquei ali por 3 anos, voltei e vim aqui para o Trairi. Quando eu estava em Itapajé, aí que vem a história da África, na verdade, um país da África, o norte do Moçambique, na verdade, né? Eu visitei, pela questão missionária também, visitando uns projetos lá, então eu fiquei 30 dias no mês de agosto. É um país de língua portuguesa, padre?
Moçambique, sim, português de Portugal. Então, aí eu fiquei ali 30 dias. E de lá, o batismo do missionário na África, aí em toda a região da África, ele diz que é a malária, né? Então, eu digo que fui batizado. E quando eu voltei da África, aí eu vim, 15 dias que cheguei de viagem, de retorno, aí começou uma febre alta, calafrios e tal, e o padre Oscar estava comigo em Itapajé, me levou para o hospital em Fortaleza, aí eu fui diagnosticado de malária, né? E fui muito bem tratado também lá na clínica São Raimundo, e aí a gente foi curado e tal, e enfim. Então, é essa minha história aí nesse período. Aí vim aqui para o Trairi, estou aqui também, já me sentindo muito bem, feliz. O povo aqui também já correspondendo, né? E estou feliz aí na vocação, né? É isso. Eu acho que a Então minha é história isso. é essa coisa desse tamanho, né? Uma síntese É até. assim, resumindo, né? Um menino que saiu do extremo interior, porque muita gente chama a Serrota de interior, mas o senhor nasceu mesmo ali no vilarejo do Riacho da Gata, né? Do extremo interior que não só pelo estudo, mas principalmente pela comunicação, eu entendo isso, padre, que a gente está acompanhando eu como comunicador queria estar estudando isso, né? Queria ser um formado em comunicação, mas assim, eu observando algumas coisas que eu tenho observado são metodologias e conteúdo, pronto. Eu estou acompanhando muito conteúdo sobre comunicação e eu vejo isso no senhor, que é assim no senhor, padre, que o senhor era um menino da roça, como muitos chamam, às vezes até com preconceito, né? Mas o menino da roça que pela comunicação e pelo o chamado de Deus viajou o mundo inteiro levando essa missão de levar Jesus, de levar a nossa igreja, de levar aonde foi, como o senhor disse, o senhor marcou pela comunicação e principalmente a intensidade, a energia de passar o reino de Deus. Eu acho que isso é um espelho do seu Zé Ló. Eu vejo ele, eu acompanhava e eu escutava as formações do seu Zé Ló, naquelas pregações dele, né? Aquela intensidade, aquela energia de querer passar mesmo para aquelas pessoas que o nosso Deus é um Deus incrível, fantástico. Era isso que eu sentia quando o seu Zé Ló estava pregando. Essa energia que contagiava a todos que estavam naquela pequena celebração. Não importava para ele se eram 3 ou 4 pessoas, mas era aquela mesma energia. Então, é isso. A comunicação e o amor pelo que faz, que é o sacerdócio, lhe fez aprender tanto, lhe fez viajar e conquistar assim muitas coisas, né? Não sei se conquistou, que eu nunca lhe perguntei, não sei se conquistou todos os seus sonhos, mas eu vejo que o senhor pode inspirar muita gente e eu espero que esse podcast chegue a muitas pessoas, muitos jovens, e que eles vejam isso, que a comunicação e o sacerdócio pode levar a viajar o mundo e a ensinar muita gente, né? E a marcar também muita gente com essa alegria de ser servo de Deus e de estar em tudo que a gente estiver fazendo, colocar essa energia, a intensidade, a honestidade, aquela coisa que o senhor aprendeu com o senhor Raimundo Gomes, né? Que é ser honesto, mas ser direto, ser verdadeiro. Aí se o senhor veio, acho que vai acumulando, né? Veio um pedacinho de um pedacinho do outro, e o aprendizado com a sua comunicação, que muita gente fala que é dom, mas eu não vejo isso já hoje. Hoje eu não vejo mais como um dom. A comunicação é a sua entrega diária para ser melhor. Eu quero ser melhor nisso, eu quero ser um melhor podcaster. Eu tenho que estudar, mas se entregar mesmo, fazer o melhor que eu posso. É isso. Essa é a sua história, esse é o seu ensinamento hoje. Mais um herói anônimo que contou a sua história e com certeza inspirou e vai inspirar muita gente com esse podcast. As suas considerações finais, Padre Arnoldo. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no meu podcast e espero tê-lo mais com outros assuntos. Eu acho que a gente tem muitos assuntos aí a fazer novos episódios. Obrigado a você, viu, Elton? Eu fico também muito feliz. Você não sabe, né, o significado, né, de também poder escutar, né, a sua desenvoltura, a sua postura,
Porque quando a gente vê menininho, aí o que vai ser desse menino, né? E de repente a gente está assim, vamos dizer, cara a cara, né? E isso é muito, muito interessante, isso também me faz emocionar. Eu fico muito feliz por isso, pela sua desenvoltura e porque você busca, realmente é isso, né? O dom é sempre uma graça mesmo, tudo que a gente faz na vida é dom de Deus, tudo bem, né? A gente que tem fé realmente é de Deus, mas a gente precisa realmente ir aprimorando, né? Tecnificando até onde vai, né? Faz parte realmente, né? Então isso é verdade, vai aprimorando, né? Você tem o dom da palavra, por exemplo, mas se você não tem uma curiosidade de leitura, de aprofundar as coisas, você não vai desenvolver muito, né? Então, por isso eu digo até por experiência própria, né? Quer dizer, eu sou muito falante, mas se eu não procurar ler alguma coisa, eu vou ficar lá para trás também, né? Como às vezes eu me sinto, quando é preciso tratar de determinados assuntos, eu não dou conta, né? Também ter essa humildade de saber, se perceber, não, aqui eu não dou conta, que eu não posso entrar, isso não é assunto meu, etc, né? Acho que é isso, e para a juventude, eu aí para a minha serrota, claro, para todos os que vão me escutar, ou pelo menos ou ler, não sei como é que a minha história, mas é assim o que eu desejo, né, para a minha serrota, que ela progrida, né. Esses dias eu escutava alguém dizendo, você sabe que a serrota não é um lugar de progressão, é assim, é financeira, né, mas o sonho é esse, de que a serrota possa crescer, que a juventude tenha mais oportunidade, né, realmente de jovens capacitados, aproveitar tantos dons que aí tem. Então, eu lamento quando os políticos também poderiam investir mais, os nossos também. Quantos, até jovens, chegam aí, desafiar também o próprio Gardel, tanto tempo fazendo, assim, um grande filósofo, grande professor, e envolvido no mundo da política, mas eu preciso que isso seja concreto, mais real, mais dentro da localidade, realmente não só uma linha bonita, já esportiva, que se investe muito, mas em outras áreas. Então, eu diria isso, se é para incentivar também que isso saia, né, que isso seja escrito como desejo também da minha vida, do meu incentivo, que a juventude tenha oportunidades realmente, né? Eu fico muito triste de escutar notícias horríveis da serrota, que você não pode mais estar à calçada depois de 9 da noite, onde já se viu isso. Eu, jovenzinho, menino de menor, vindo dos estudos em Pentecostes, tem isso também, eu fiz o médio em Pentecostes, eu no ônibus, começo pau de arara, depois o ônibus dos alunos, o ônibus quebrava no caminho, e a gente vinha a pé. Quantas vezes, todos os dias, chegava mais de meia-noite em casa, se não fosse um cachorro que às vezes estranhasse a gente, depois logo voltava a ser amigo, que conhecia, outra coisa não punha medo na gente, né? Então, agora dizer não pode, é violência, morte, tráfico, droga, né? Isso deixa a gente muito triste, né? Mas é o desejo de que a gente possa fazer a serrota crescer realmente, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, pela insistência, né? Você vem há tempo já me pedindo isso e não tinha oportunidade, né? E eu fiquei olhando o relógio porque eu tinha prometido uma comunidade de 17 horas estar lá. Mas Deus sabe tudo. Então, eu quero agradecer muito, dizer que fiquei muito à vontade, que gostei muito desse momento, né? E pedir as desculpas, assim, quando fiquei muito emotivo, né, desde o começo, se não consegui desenvolver bem isso, peço desculpas. Um abraço, Deus abençoe, continue forte aí na insistência nesse mundo da comunicação e fazendo da voz essa história bonita da nossa serrota, na verdade. Muito obrigado por isso tudo. Eu que agradeço. Então é isso, gente, finalizando o episódio 5 do nosso podcast Heróis Anônimos. Mais uma história linda que vai nos ensinar muito. Desde já agradeço ao Padre Arnoldo pela sua disponibilidade e até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado a todos e até mais.